Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo nessa quinta-feira, gente. É quinta-feira, eu tô meio perdido aqui das datas, mas sim, é quinta-feira, gente. É isso aí, último vídeo da noite. Vamos ficar informado porque temos notícia do André Mendonça, gente. O Vorcaro simplesmente queria fazer outra delação. Pois é, a terceira, pelo amor de Deus. E o que o André Mendonça fez? Disse, não, você vai pra cadeia, você vai pra cadeia. Pois é. Bom, antes da gente ir para as notícias do vídeo, eu só peço para você se inscrever no canal e também comenta da onde você tá vendo o vídeo. Qual tua cidade, qual teu estado? Comenta aí pra gente medir aqui a nossa audiência, tá bom? Eu vou estar curtindo todo mundo que comentar aí embaixo. É isso aí. Bom, vamos pro vídeo, vamos pra notícia. Vamos começar com o André Mendonça, que mandou o recado para o Vorcaro, gente. O Vorcaro tá brincando de fazer delação, gente. É cada delação furada uma atrás da outra. Na terceira, o Mendonça disse, não, que tá brincando com a minha cara, é? Você vai pra cadeia agora. Olha só o que tá rolando. E acabou a mamata do Vorcaro, hein? Agora o homem vai surtar. Não só ele, mas o Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes e toda essa turma que pode ser delatada. Sabe o que aconteceu agora, nesse exato momento? Mendonça determina que Vorcaro seja transferido para Papudinha. O Vorcaro, que estava numa cela especial na Polícia Federal, com várias regalias, sendo atendido assim, por vários momentos, por seus advogados, visitas, assim, uma sala bem aconchegante na cela da Polícia Federal, agora volta para Papudinha, onde é um regime muito diferente. E se o Gilmar Mendes já estava concedendo entrevista aí, reclamando, falando mal do André Mendonça, agora é que ele vai desesperar de vez. E o desespero, é lógico, ele é evidente, porque o Vorcaro não vai aguentar essa pressão. O Vorcaro, que já fez duas delações, duas propostas, né, de delação fake, delação seletiva, que não serve para absolutamente nada, que foi negada pela Polícia Federal e também pela PGR, agora ele vai ter que entregar de vez, ele vai ter que delatar de fato, ou então ele vai apodrecer na cadeia. O pai do Vorcaro já mandou até cartinha para o André Mendonça, falando que ele não é criminoso, que ele não é máfia. Isso, claro, é um desespero após a segunda turma do STF manter o relatório do André Mendonça e manter a prisão do pai do Vorcaro, do primo do Vorcaro e agora o próprio Vorcaro, Daniel Vorcaro, indo para Papudinha. Ou seja, a coisa está ficando feia, apertou para o lado deles. André Mendonça já mostrou que tem maioria na turma. Fux em breve assume a presidência e o Gilmar Mendes e o Alexandre de Moraes, não sei o que eles vão fazer. Será que o Gilmar Mendes vai conceder mais entrevista? Eu gosto quando ele vai conceder entrevista, porque aí que ele escancara que eles são totalmente desconectados com a realidade e mostram realmente que eles têm rabo preso com esse caso Master. Não é à toa que o Gilmar quer soltar toda essa turma e enterrar essas investigações. Não vão conseguir. Mendonça avança mais uma vez e a gente espera aqui com muita ansiedade essa delação, mas delação verdadeira do Daniel Vorcaro. Será que sai? Será que ele vai aguentar muito tempo de prisão lá na Papudinha? Vamos aguardar. Pois é, gente, notícia fresquinha aí pra noite de hoje, né? O Mendonça acabando com a festinha do Vorcaro, do Gilmar Mendes, que quer soltar o Vorcaro, e até do próprio Alexandre de Moraes, que tem envolvimento também junto com a mulher dele, gente. E tá no caso, tá? Se tivesse o julgamento hoje, ele estaria julgando, pelo amor de Deus. Não quero nem pensar nisso. Pô, vamos continuar aqui, gente. Olha só, porque tem mais. Olha só, o Itamaraty atacou Flávio Bolsonaro e entrega o desespero de Lula, gente. Simplesmente porque o Flávio Bolsonaro vai para os Estados Unidos defender o fim das tarifas aqui no Brasil. Pois é. E o Lula não mandou ninguém para lá e nem vai estar lá. Aí o que é que fizeram? Começaram a atacar o Flávio Bolsonaro. Olha só essa história. O Itamaraty, o nosso Ministério das Relações Exteriores, soltou uma nota que está em toda a imprensa simplesmente xingando o Flávio Bolsonaro de traidor da pátria.
pátria. Olha, meus amigos, é impressionante a falta de pudor xingar um senador da República de traidor da pátria. Tudo isso porque ele se inscreveu para no dia 6 de julho falar lá nos Estados Unidos, em inglês, na frente de todo mundo, em público, sobre o tarifaço. Pedir o Flávio Bolsonaro para que a tarifa de 25% que nos ameaça não seja aplicada ao Brasil. E é claro que isso deixou o Lula em desespero, porque o Lula não estará lá e não mandará ninguém para falar nesse mesmo evento. Então ele começa agora a reagir xingando o Flávio Bolsonaro. Mas claro, isso não é um ataque, isso é puro medo. Veja só a nota que o Itamaraty soltou e depois ainda tem uma outra notícia que eu vou te contar em seguida e que você vai ficar de cabelo em pé. A nota diz o seguinte, que o Itamaraty ele fala que os traidores da pátria, aspas, tá? Os traidores da pátria não conseguirão reescrever a história. E a nota ainda diz que tais traidores é que deveriam pedir desculpas ao Brasil pelas tarifas. Mas desculpa pelas tarifas de quê? O Flávio Bolsonaro foi conversar com o Trump e, ao conversar com o Trump, ele foi uma classificação das nossas facções criminosas aqui como grupos terroristas. O que a tarifa tem a ver com isso? Ele está se referindo a quem? Ao Flávio? Ou está se referindo ao Eduardo? E ao se referir ao Eduardo, o que uma coisa tem a ver com a outra? O Lula, claro, está fazendo um jogo político, apenas político em relação a essa questão, e o que ele deveria fazer é o que o Flávio fez, é ir lá, é falar em nome do Brasil, mas o Lula não vai, o Lula não mandou ninguém, o governo não escreveu absolutamente ninguém para falar nesse evento, e não adianta agora o Lindbergh pedir para o STF, talvez aconteça, né, para o Moraes dar 24 horas para o Trump reabrir o prazo para o Brasil falar, não vai falar, quem vai falar em nome do Brasil, incrivelmente, é o Flávio Bolsonaro, que é o adversário do Lula, que é o presidente, deveria estar lá defendendo a nossa pátria, defendendo a impossibilidade de que tarifas sejam aplicadas a nós. Como é que se pode pensar que é uma traição o Flávio Bolsonaro ir lá buscar algo que nos beneficia? Como é que é possível pensar que é traição se o Flávio Bolsonaro está indo lá defender o PIX? Quer dizer, é uma completa inversão de valores. E o pior é que o Lula ainda diz, né, a defesa aqui do Itamaraty vai no sentido de que, não, também a China não se inscreveu, como se a China fosse algum parâmetro para nós. O Lula até nisso se compara à China. É obviamente uma completa vergonha. E tem um ponto que eu vou te mostrar agora, que é a cereja desse bolo e que mostra a situação ridícula na qual o Lula se colocou. Pois é, gente, o desespero tá grande na esquerda. Isso porque quem vai ficar em evidência agora vai ser o Flávio Bolsonaro, que vai falar no lugar do Lula praticamente, né? O Lula que deveria estar lá, mas não, ele não vai nem colocou ninguém. E quem vai defender a soberania brasileira vai ser o próprio Flávio Bolsonaro. Ah, vai entender, tá? Bom, e falando do Flávio Bolsonaro, vamos voltar àquela treta dele com a Michelle, né? E ele soltou um vídeo falando desse assunto, gente. E é esse vídeo que a gente vai ver agora. Até porque eu não tinha trazido o vídeo da resposta dele ainda. Olha só. Eu sou casado há 16 anos, pai de 2 filhas maravilhosas. Nunca desrespeitei, maltratei ou humilhei uma mulher na minha vida. Eu jamais faria isso com a esposa do meu próprio pai. Eu sempre fui reconhecido pelo meu equilíbrio, educação, respeito com todo mundo, até com os meus adversários políticos. Em nenhum momento eu ofendi ou tive a intenção de ofender a Michelle. Se eu fiz em algum momento, mais uma vez, eu peço desculpas. Tenho respeito por ela, reconheço o trabalho dela no PL Mulher, que bateu recorde de filiação de mulheres, pelo trabalho dela com surdos, com as pessoas com doenças raras, pelo cuidado com meu pai e por tudo que ela representa, sim, para o Brasil. Toda a nossa família está passando por um momento muito difícil. Eu entendo a angústia da Michelle, vendo meu pai ali todos os dias, sofrendo com uma injustiça gigantesca. Eu também sofro muito, mas eu sigo firme. Eu estou viajando o Brasil inteiro, carregando o manto que meu pai me deu, passando dias longe de casa, da minha esposa, das minhas filhas, sem poder orar com elas, sem poder dar um beijo na cabecinha delas antes de dormir. Estou sofrendo várias ameaças de morte e mesmo assim estou aqui focado na missão. Porque eu acredito de verdade que é projeto de Deus para o nosso país. Eu tenho total convicção que todos nós, eu, Michelle, você que está me assistindo, a gente tem o mesmo objetivo, que é o melhor para o nosso país e livrar o Brasil
das mãos sujas do PT. É natural que, de vez em quando, a gente enxergue caminhos diferentes para chegar no mesmo lugar. Isso acontece nas famílias, nas empresas e também na vida pública. Divergência de estratégia não significa divergência de princípios. A minha família é igual a sua que está me assistindo. A gente também é de carne e osso. A gente erra, acerta, tem divergências, pensa diferente em alguns pontos, concorda em outros e vida que segue. O importante é que a gente vai superar e vai seguir em frente juntos. Eu estou cumprindo uma missão designada por Jair Messias Bolsonaro. Todas as minhas decisões sempre são tomadas com o respaldo dele. O Brasil precisa se livrar do Lula e do PT. A gente tem que ter o foco nisso. Bom, a reunião na próxima quarta-feira está mantida para tratar justamente das soluções que a gente vai propor para as mulheres de todo o Brasil, que acordam cedo, trabalham, estudam, cuidam dos filhos e das famílias. E de coração aberto, quero reforçar o convite que eu já tinha feito para a Michelle, justamente porque eu acredito que o diálogo, o respeito e a união vão ser sempre o melhor caminho. Então o convite segue de pé e o coração segue aberto, Michelle, porque a gente tem que focar no nosso Brasil, a gente tem que resgatar o nosso país. E sozinho é muito mais difícil. Preciso de todo mundo junto comigo. É isso, gente. Ele mandou um recado para a própria Michelle. E lembrando, gente, que a Michelle nunca teve problema com o Flávio Bolsonaro, tá? A Michelle tinha problema com o Carlos, a Michelle tinha problema com o mais novo, esqueci, é o Renan, né? É Renan? Acho que é isso. O mais novo, mas com o Flávio nunca. E agora explodiu isso de uma hora para outra. Pelo amor de Deus, gente. Bom, mas vamos continuar aqui, porque teve gente que criticou a própria Michelle Bolsonaro duramente na internet, tá bom, gente? Eu vou trazer aqui pra vocês que ela foi criticada pelos apoiadores de Bolsonaro duramente. Ficaram do lado do Flávio, praticamente 80% ficou do lado de Flávio. Olha só uma dessas. Meu posicionamento sobre o vídeo da Michelle Bolsonaro detonando o Flávio. Perdeu a oportunidade de ficar calada, ganhou voto pros inimigos, poderia ter falado de Ciro, de André, do Raik e o Parta, mas não tocasse o nome do nosso presidente. Sabe por quê? Porque uma verdadeira patriota, guerreira, mulher de Deus, uma pessoa que tem uma boa índole, um caráter. Se fosse comigo, um tapa do Flávio, eu não iria vir pra rede social. Sabe por quê? Porque é pra salvar toda uma nação. Uma mulher de verdade, que se preze, que tem intenção certa, uma pessoa de Deus, não vai botar um país a perder por causa de ego, orgulho, vaidade, por causa de validação. Ah, porque estavam me detonando porque não estavam apoiando o Flávio. Não interessa, não precisa de validação de ninguém, nem autoafirmação. O que tá em jogo aqui é o país. Dane-se o que o Flávio falou, fez. Dane-se. Melhor o Flávio com picuinha com você do que o país nas mãos daquele L. Falou demais, falou besteira. O que a rede social tem a ver com seus problemas com o Flávio? Ah, porque tinha gente me detonando. Dane-se os haters, gente que tava te cobrando, não apoiasse, mas ficasse calada. Ah, e por isso agora a gente pode perder o país, todo mundo tem que ir embora do país. Pessoas perderem suas casas, suas vidas, por causa de você com essa mimizenta. Por causa de mimimi sua. Por causa de falta de inteligência emocional, uma verdadeira guerreira apanha calada. Se for pra salvar um país, uma verdadeira guerreira apanha calada. Chora, sangra, mas não deixa o país ser perdido. É isso, gente. Chega, né? Chega. Teve apoiadores do Flávio Bolsonaro que chegou a esse ponto aqui, mas eu vou deixar pra vocês tirar sua própria opinião da briguinha familiar desses dois, né? Que eu acho que agora tá tudo normalizado, né? A Michelle soltou uma nota dizendo que não tem briga nenhuma, tá? O Flávio soltou este vídeo aí convidando a Michelle pra participar do ato dele, que eu espero que ela vá, pelo amor de Deus, Michelle. Vá lá, pelo amor de Deus, tá? Vá nesse evento aí do Flávio Bolsonaro, é isso aí. Bom, mas agora vamos a mais notícias, mais bombas aqui, né, gente? Porque nesta quinta-feira tem muita coisa rolando. Vamos ver com o pessoal agora, alguns cortes, algumas notícias que eu trouxe pra vocês do pessoal da Oeste Sem Filtro, gente. Olha só, sem mais delongas nenhuma. Moraes quer que PGR se manifeste sobre prisão domiciliar de Bolsonaro. Oposição pede investigação sobre a gastança do governo Lula com propaganda. Gilmar defende extradição de Zambelli por perseguição armada. Tudo isso e muito mais você confere a partir de agora em Oeste Sem Filtro.
E o presidente Lula se reuniu com o líder do governo no Senado, Jacques Wagner, no Palácio da Alvorada. O encontro durou cerca de 2 horas e foi o primeiro desde que o senador foi alvo de uma operação da Polícia Federal sobre o Banco Master. A investigação apura a atuação de Jacques Wagner em favor dos interesses do Master no Congresso. O senador teria recebido vantagens indevidas, entre elas um apartamento de luxo em Salvador e repasses a empresas ligadas a familiares. A defesa de Jacques Wagner nega irregularidades e pediu ao Supremo Tribunal Federal a anulação da decisão que autorizou as buscas. Os advogados afirmam que houve erros na ação da Polícia Federal. Adalberto Piotto, muito boa noite. Seja bem-vindo. Reunião que terminou agorinha há pouco entre o presidente Lula e o líder do governo no Senado, Jacques Wagner, que chegou no início da tarde de hoje em Brasília. A gente está tentando apurar aqui em tempo real o que teria sido conversado nessa reunião que durou ali cerca de 2 horas, mas até onde conseguimos apurar, parece que não se chegou a uma conclusão sobre a permanência ou não de Jacques Wagner na liderança do governo do Senado. Parece que Lula quer que ele, Jacques Wagner, tome a iniciativa de se retirar para fazer a sua defesa. Boa noite. Boa noite, Paula. Boa noite, Augusto, Ana, Marcília, todos que nos acompanham. Eu fico imaginando aqui como é que foi a conversa. É um negócio estranho, né? Porque o Jacques Wagner, no momento público que ele teve logo depois de ser colocado ali, né? Que saiu a operação que mirou justamente em relação ao Banco Master, que é exatamente o escândalo que está no colo do PT, desde o PT da Bahia. Não adianta tentar isso associar a outros, não. Começa com o PT da Bahia e está no PT da Bahia. O Vorcaro se reuniu com Lula, muito em função, talvez até com o pedido de Jacques Wagner, mas enfim, muita gente no Palácio do Planalto trabalhou a favor disso, para que Lula recebesse Daniel Vorcaro, o dono do Master, no Palácio do Planalto, na sala do presidente da República, numa reunião que foi retirada da agenda, ou seja, não aparecia na agenda. E lá estava o presidente do Banco Central. Como tirar o PT desse escândalo? É impossível, mas mais que isso. Imagina o Jacques Wagner naquele momento em que, uma vez associado ao escândalo recentemente, deu uma entrevista à Band News e deixou muito claro, não, o presidente Lula me ligou e foi solidário. O presidente Lula não me pediu, eu vou permanecer no cargo. E citou, inclusive, a prisão do Lula, num caso muito mais grave. Se essa conversa que o Jacques Wagner diz ter acontecido na entrevista com o Lula aconteceu, como é que o Lula agora vai pedir para ele sair? O Lula vai ter que dizer quem está pedindo a cabeça do Jacques Wagner. Se o Jacques Wagner ouvir isso textualmente do Lula, ele não vai sair. Mais que isso, será que o Lula realmente está pedindo a cabeça do Jacques Wagner? Porque o governo Lula não tem muito mais o que fazer, não tem mais o que se explicar. O Lula só existe nesse 3º mandato porque o Supremo Tribunal Federal inventou a lei do CEP, lá de Curitiba, o ministro Fachin, mas depois foi referendado pela maioria da corte, e devolveu Lula à vida política. Lula tinha sido condenado por corrupção passiva na Lava Jato. Essa é a história e nunca foi inocentado, como pretendem aí os petistas, ou como, inclusive, apresentadores de programa de televisão disseram, até de telejornais. Imagina só. Fato é que o Jacques Wagner está fazendo jogo duro porque ele sabe onde ele está pisando. Ele sabe de muita coisa do governo Lula. O Lula agora está tentando ganhar tempo. Até que saia uma resposta, a gente fica aqui, digamos, com essas... Piotto, desculpa te interromper, mas já temos a resposta. Jacques Wagner sai da liderança do Senado no governo, decisão que acabou de sair. A gente estava aqui buscando a repercussão. A CNN anunciou, então, que o senador Jacques Wagner decidiu, por conta própria, depois da conversa ali com o presidente Lula, deixar a liderança do governo no Senado. Agora a pergunta é o que entregou para o Jacques Wagner aceitar isso? Essa é a pergunta. Deixa eu dar as boas-vindas, Ana Paula Henkel, muito boa noite. Hoje estamos aqui direto em consonância, né, com a nossa cor aqui, com o verde na torcida pelo Brasil. Logo mais vai enfrentar a Escócia, Ana. Muito boa noite, seja bem-vinda. A gente já traz informação quente que o senador Jacques Wagner deixa, então, a liderança do Senado depois dessa operação, dessa busca e apreensão que ocorreu na semana passada, revelando ali as ligações de Jacques Wagner com o Banco Master e também com o ex-banqueiro Daniel Vorcaro. Boa noite, Paula, Piotto, Marcília, mestre Augusto, boa noite à nossa audiência. Paula, a pergunta é essa, né? O que foi dado em troca para Jacques Wagner confirmar a saída da liderança do governo no Senado?
E como fica também os palanques na Bahia? Não sei se isso foi colocado aí na matéria da CNN, Paula, já que foi confirmada a saída da liderança do governo pela emissora, porque a Bahia ainda é um estado praticamente comandado pelo lulopetismo, é um estado que tem uma camada forte de resistência a projetos e políticos da direita no Brasil, e é um estado importante, já que estamos falando de uma eleição também que provavelmente será muito disputada, uma eleição presidencial. Como fica esse palanque do PT? Vai ter Jacques Wagner? Já que Jacques Wagner, se olharmos o histórico do estado da Bahia, Paula, o próprio Jacques Wagner, ele vem elegendo de uma maneira ou de outra os nomes relacionados à Bahia e que mantém esse projeto de poder do petismo, do Lula em Brasília. Então, até onde, até quando a presença do Jacques Wagner vai ser prejudicial para esses nomes e para o Lula? Porque não estamos falando apenas de um nome forte, um dos nomes mais fortes do petismo, mas também de um amigo de 40 anos de Luiz Inácio Lula da Silva, de um dos pilares do PT no Brasil. Vai ser interessante, e se a oposição for esperta e inteligente, há, acho que uma pequena brecha para que ideias comecem a entrar no estado da Bahia e mostrar, né, para os baianos que o Brasil ama, que a Bahia pode amar o Brasil votando de outra maneira. Augusto Nunes, muito boa noite. Deixa eu trazer, porque temos mais uma atualização. O senador Jacques Wagner já se manifestou nas redes sociais. Vou trazer aqui a publicação do senador. Acabei de ter uma ótima reunião com o presidente Lula, uma conversa entre amigos, e decidimos em comum acordo que me afastarei da liderança do governo no Senado Federal. Neste momento, minha prioridade absoluta é provar minha inocência e me dedicar à reeleição do presidente Lula e do governador Jerônimo Rodrigues, além da minha reeleição junto com Rui Costa para o Senado. Escreveu então Jacques Wagner na rede social agora há pouco. Augusto, boa noite. Boa noite. Boa noite, Marcília, Piotto, Ana, minha parceira querida. Boa noite, Paula. Olha, mais um que o Lula abandona pelo caminho. Sim. Mais um amigo de mais de 40 anos, não lembrou a Ana. Mais um que sai docilmente do caminho do Lula. Pensei que o Jacques Wagner tivesse mais altivez. Pelo tom da explicação, ele está servindo ao presidente Lula, o candidato à presidência, e está desmentindo o que se imaginou que poderia acontecer quando ele disse corretamente que o Lula viveu uma situação pior que a dele. Tanto que foi para a cadeia. Jacques Wagner ainda não. Mas como costuma acontecer no PT, também o Jacques Wagner se dobra à vontade do Lula e acaba admitindo que o Lula o vê como culpado. É isso. André Marcília, boa noite, seja bem-vindo. Eu estava ali acompanhando a publicação de Jacques Wagner na Rede X. Então ele traz aí um resumo de como teria sido essa reunião que durou cerca de 2 horas com o presidente Lula. A gente lembra que o Jacques Wagner pegou um avião de Salvador, foi a Brasília, conversou com o presidente Lula e já está retornando novamente para Salvador. Não sei se vai dar tempo de assistir ao jogo do Brasil, Marcília, mas ele resolveu, disse aí de comum acordo, se afastar da liderança do governo. O fato é que o estrago já está feito e que esse escândalo do Master já foi arrastado para dentro do governo Lula. Marcília, boa noite. Boa noite, Paula, Piotto, Ana, mestre Augusto. Boa noite a toda a audiência. Olha, eu costumo dizer que no PT o ditado é: vão-se os dedos, ficam os anéis, né? Eles inverteram o famoso ditado, porque o que importa é o poder
e as urnas, no caso do Lula. O Lula está de olho nas urnas, faz tudo para se reeleger e, claro, o PT está de olho no poder. Então aqui, como o Augusto bem mencionou, o Jacques Wagner está se submetendo ao Lula em razão da candidatura dele à reeleição. O ponto é saber o quanto que custa realmente essa submissão, o que ele está levando. Altivez ele não tem, mas o quanto que nós, provavelmente sairá de nós, o quanto que nós estamos pagando por isso. Porque, sem dúvida alguma, se o Jacques Wagner está entregando o cargo, é porque algo bem maior está depois sendo entregue também a ele. Então o ponto é saber o quanto que isso vai custar para o PT, para o Lula, se isso sairá de nós, se isso sairá do Estado e, sobretudo, o quanto que isso vai ou pode atrapalhar as investigações do caso Master, que, com Jacques Wagner na mira, debaixo de holofotes, chamava a atenção para o Lula. O caso Master ia se aproximando do Lula, porque um dos apontamentos que foram feitos a respeito do Jacques Wagner nessas investigações do Master é de que ele seria um intermediário entre Vorcari e Lula. Então, a saída dele é uma forma também de tirar-se o holofote desse intermediário para que não se chegue eventualmente no Lula. Então, o quanto que isso vai custar para nós e para o caso Master é o que eu gostaria de saber nos próximos atos, nos próximos capítulos dessa novela. Aí a gente vai ter de aguardar, não é, Marcília? Não, Paulo, só um detalhe. O Jacques Wagner recebeu parabéns e cumprimentos do Lula na primeira vez e agora teria pedido para sair. Ele acredita na inocência dele ou não? Porque se ele acreditasse na inocência dele e o Lula deu parabéns para ele no primeiro telefonema, segundo ele, prestou solidariedade, então fica no cargo. Qual Jacques Wagner falou a verdade? O primeiro ou este aqui? Bom, a verdade no governo do PT é um problema. O que importa, né? E o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, pediu nesta quarta-feira à Procuradoria-Geral da República que se manifeste sobre a continuidade da prisão domiciliar de Jair Bolsonaro. Moraes quer saber da PGR se a apreensão e posse de uma arma de fogo do ex-presidente é motivo para encerrar o regime de prisão domiciliar. O ministro argumentou que a Lei de Execução Penal estipula que comete falta grave o condenado à prisão que possuir indevidamente instrumento capaz de ofender a integridade física de outrem. Ontem, Bolsonaro prestou depoimento à Polícia Civil do Distrito Federal e reconheceu a posse da arma em casa. Ele afirmou que não podia ficar desarmado porque mora com 3 mulheres. Bolsonaro disse ainda que pediu ajuda ao militar ao perceber que a pistola não funcionava e que precisava de conserto. O advogado de Jair Bolsonaro, Paulo Cunha Bueno, afirmou que a arma estava devidamente registrada em nome do ex-presidente e, como não houve determinação de cancelamento do registro e entrega da arma pela Justiça, a pistola permaneceu na residência de Bolsonaro. Marcília, a gente começa com você. Como já prevíamos, conversamos em outras oportunidades, esse caso da arma que foi apreendida aí com o militar vai ganhar aí um grande protagonismo na decisão final sobre a manutenção ou não da prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro. Já comentamos aqui, mas acho que vale repetir, muita gente às vezes tem dúvida, como Jair Bolsonaro teve uma condenação criminal na primeira turma do Supremo, se isso revoga ou não automaticamente a posse de uma arma que ele tinha, o registro. O advogado já explicou que ele tinha o registro formal, tudo direitinho. Então tem gente que pode ter alguma dúvida em relação a esse tipo de condenação, mas na sentença não tinha nenhuma determinação de que ele deveria entregar a arma, certo? É isso. Não tinha nenhuma restrição, e nem nas restrições impostas na decisão, na última decisão que levou ou que concedeu o benefício da prisão domiciliar humanitária para o Bolsonaro, essa restrição a ter arma não estava lá. Pode ser estranho para alguém e falar assim, poxa, mas ter arma, se a arma é regular, se você obtém a arma regularmente, então pronto, aquilo não é ilícito. Se não é ilícito, só uma decisão judicial que pode impedir que você tenha. Ponto. Simples assim. Então, não havia nenhum problema nessa posse dessa arma, se ela estava regular, como havia dito a defesa. E outra,
O ponto é que essa arma estava inutilizada, tanto que foi levada para conserto. O tal do percursor, eu não entendo nada de armas, mas enfim, o tal do percursor, que parece que é o que dá a efetividade à arma, estava quebrado. Então, quer dizer, se a arma está inutilizada, como é que ela pode ofender alguém a ponto de se tornar uma falta grave? Não tem falta grave se a arma ela não tem a capacidade de ofender. Não basta ter a arma para pensar que você pode ofender, ela precisa ter a capacidade de ferir alguém. Não tem e pronto, não é falta grave. Eu discordo plenamente, cabalmente dessa interpretação do Moraes. Aliás, o Moraes não devia nem estar dando interpretação nesse momento. Ele vai decidir sobre algo e ele já sai dizendo que ele entende que é assim, que é assado, que é ou não falta grave. Como é que ele antecipa e pré-julga? Isso deveria já ser, por si só, motivo para ele se tornar suspeito dessa decisão que ele ainda dará. Amanhã que vence o prazo. Então está tudo errado nesse caso, a gente está à beira de uma decisão política. E, Paula, me chama a atenção nessa manifestação que o Moraes fez, destinando a PGR até um prazo para que se manifeste, etc. Tem um ponto aqui que eu queria chamar a atenção do público, que é o seguinte: ele fala assim na decisão, com todas as letras, aspas, especialmente, falando do réu, nos artigos 52 e 118 da Lei de Execução Penal, possibilitando a inclusão em regime disciplinar diferenciado. Isso daqui é o que a gente chama de RDD, regime disciplinar diferenciado. Sabe o que é? É um tipo de... E ele está aqui cogitando aplicar isso ao Bolsonaro. Tive aqui um ato falho. Ele cogitou aplicar isso ao Bolsonaro. O RDD é um regime que você aplica a chefe de facção. Você coloca o cara isolado numa cela e ele tem lá 1 hora de banho de sol, no máximo, se tem. Por quê? Porque você está receando que ele mate outra pessoa, que ele mande uma ordem para fora da cadeia, para impedir que você siga no comando da facção. Ele está cogitando aplicar isso a um senhor de 71 anos, doente, que foi ex-presidente da República. Esse é o Moraes que está prestes a decidir se o Bolsonaro volta ou não para a cadeia. Ele que está prestando depoimento, não, o Moraes. Ele não tinha que estar decidindo nada. Onde foram parar os milhões que ele ganhou do Vorcaro pelo contrato da mulher? Como é que faz? É isso que interessa. Ana, bem lembrado aqui pelo Marcílio, amanhã vence o prazo, então o ministro Alexandre de Moraes vai decidir se revoga ou não a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro. Eu só queria trazer, Ana, porque a nossa produção preparou uma arte, só para a gente lembrar, fazer uma retrospectiva, porque desde o ano passado o ministro Alexandre de Moraes vem com decisões, né, como se estivesse prendendo ali, tirando as liberdades de Jair Bolsonaro aos poucos. Então, só para a gente voltar a julho de 2025, quando ocorreram as primeiras restrições, que o ministro Alexandre de Moraes determinou uma série de cautelares contra Jair Bolsonaro, ainda naquela investigação de suposta coação no curso do processo, no qual o ex-deputado Eduardo Bolsonaro foi agora condenado. E nessas restrições lá de julho, tinha lá o uso de tornozeleira eletrônica, o recolhimento domiciliar e também a proibição uso de redes sociais. Em agosto de 25, ele foi para prisão domiciliar. Aí sim, por conta ali do entendimento do ministro Moraes de que ele teria descumprido as medidas cautelares que lhe foram impostas anteriormente. Em setembro de 2025 ocorre então a condenação pela suposta tentativa de golpe pela primeira turma do Supremo. Em novembro de 25 ocorre então a prisão preventiva de Jair Bolsonaro, porque ele teria tentado violar a tornozeleira eletrônica utilizando um ferro de solda. Depois, em janeiro de 2026, já preso definitivamente, ele é transferido para Papudinha. Em março, tem a concessão da prisão domiciliar humanitária. E agora, então, onde estamos? Junho de 2026, a arma apreendida e a definição se Jair Bolsonaro fica ou não na prisão domiciliar. Acho até importante a gente trazer aí essa retrospectiva, Ana, para entender um pouquinho da trajetória judicial do ex-presidente Jair Bolsonaro, praticamente nesse último ano. Paula, essa arte é importante porque coloca, né, uma fotografia sobre as ações do ministro Alexandre de Moraes em relação ao presidente Jair Bolsonaro e mostra também, né, essa arte é muito importante, acho que eu recomendo à nossa audiência
tirar um print dessa arte, dessa tela e guardar, porque ela traz não apenas uma cronologia da própria perseguição pessoal do ministro Alexandre de Moraes ao presidente Jair Bolsonaro, mas também mostra que o Moraes ele define as leis da cabeça dele. Por isso que todo episódio como esse da arma e outros, a gente fica ali, né, com frio na barriga. Não, mas o presidente Bolsonaro não infringiu nenhuma cautelar. Não interessa, né? Porque o ministro Alexandre de Moraes, ele faz as coisas da cabeça dele, ele segue as coisas da cabeça dele, ele faz as leis ali na hora, né? Tudo muito de ofício. E parece que, além daquilo que a gente sempre fala, né, do presidente Jair Bolsonaro, Felipe Martins, Daniel Silveira, a gente não pode esquecer desse nome. Daniel Silveira, são os três que acho que compõem a cabeça da lista de prisioneiros privados do Alexandre de Moraes. O Moraes cobrar a PGR sobre domiciliar, né, do Bolsonaro, isso aí é história para conto da carochinha, porque o Moraes, se a PGR declarar que quer, que acha pertinente que o presidente Bolsonaro fique numa prisão domiciliar, né, numa prisão humanitária, o Moraes vai dar de ombros se ele quiser que o presidente Bolsonaro volte. Até porque agora a gente já vê nas pesquisas eleitorais o Flávio recuperando, né, aquele baque ali que teve durante a divulgação daqueles áudios, daquelas conversas com o Vorcaro. Ele já recupera esses números. Isso é um pouco temerário, Paula. A gente fica com medo porque o Moraes ele faz essa conta política, né? O que pode ajudar a família Bolsonaro, o que pode prejudicar a família Bolsonaro. E isso, ele colocar o presidente Bolsonaro isolado na prisão, pode ser um dos pontos ali na frente, se por acaso o Bolsonaro... É claro, ninguém tem acesso ao Bolsonaro senão através das autorizações do ministro Alexandre de Moraes. Mas tudo que o Moraes, a sensação que a gente tem é que tudo que o Moraes faz é para desestabilizar Jair Bolsonaro e o seu capital político, que mesmo sem voz, sem redes sociais, sem contato com o público, ainda consegue ter uma força política incrível. E isso, na verdade, eu não diria que o Moraes ele faz o que ele quer apenas da cabeça dele, é medo do presidente Jair Bolsonaro, é respeito ao capital político do presidente Jair Bolsonaro. Então, o Moraes dizer que vai cobrar da PGR alguma manifestação, isso aí é só para constar nos autos, porque ele deu de ombros, o Moraes deu de ombros a manifestação da PGR, que pediu que o Clezão voltasse para casa, ficasse em prisão domiciliar, depois de 8 relatórios médicos pedindo para que ele fizesse o tratamento em casa. O Moraes ignorou a manifestação da PGR durante 80 dias e, infelizmente, a gente sabe o desfecho. O Clezão veio a falecer ali na prisão. Então, infelizmente, Paula, quando o assunto é Alexandre de Moraes, a gente tem esse frio na barriga porque leis simplesmente não existem para esse ministro. O que dirá, então, algum código de ética, não é mesmo? Duas ressalvas, Ana. O Moraes ainda pensa que o Brasil não saiu de 2022, 2023. E ele pensa que o povo brasileiro é um bando de idiotas. E que ninguém sabe que ele se subordinou ao bandido Vorcaro por dinheiro e tentou impedir a prisão cobrada. E foi cobrado pelo patrão, que é o Vorcaro. E que quis saber, né, quais as novidades. Deu para bloquear? Esse é o Moraes agora. Esse é o Moraes que o Brasil está conhecendo e que vai conhecer quando tudo for revelado. E é isso que o país exige.
O Moraes está achando que vão esquecer o contrato da mulher? Não vamos. E o país não vai. Ele já não tem condições morais, sem nenhuma piada com o sobrenome dele, para continuar no Supremo Tribunal Federal. Se existisse um Supremo majoritariamente decente, ele já tinha caído fora pelo impeachment. Vai cair fora com o novo Supremo, com o novo Senado. Com o novo Senado. E é isso que precisa ser feito. Ele e o Toffoli deveriam estar proibidos de abrir a boca sobre qualquer caso. Ele continua a perseguir os inocentes que ele transformou nos mais odiados aí por ele, pela família, e agora não cola mais o que diz, nem pode brincar de defensor da democracia. Ele é um réu já condenado previamente. Isso vai acontecer porque o Brasil não é o mesmo. E a eleição vai acabar vai consumar essa mudança. E Piotr, antes de te ouvir, deixa eu só trazer uma atualização também, porque a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro pediu ao Supremo a prorrogação da prisão domiciliar que termina hoje. O prazo, os advogados alegam que o ex-presidente ainda necessita de acompanhamento médico contínuo e que o quadro de saúde exige cuidados especializados. Segundo a defesa, a estabilidade clínica atual não significa a recuperação completa das enfermidades. O pedido tem como base relatório médico que aponta riscos como quedas, broncoaspiração e a necessidade de acompanhamento cardiovascular, respiratório e fisioterápico. A defesa também destaca que Jair Bolsonaro passou por uma cirurgia no ombro durante o período de prisão domiciliar. Os advogados ainda usam o caso do ex-presidente Fernando Collor como argumento para a manutenção da medida. Agora, então, cabe ao ministro Alexandre de Moraes decidir se prorroga ou não. A gente lembra que essa operação no ombro pelo qual passou o ex-presidente Jair Bolsonaro foi por conta de uma queda que ele sofreu quando ainda estava preso em janeiro desse ano. A defesa usa o caso do ex-presidente Fernando Collor para, digamos, tentar, se é que o Supremo consegue entender isso dessa maneira, expor a hipocrisia e a diferença de tratamento, o que não cabe dentro da lei. Perante a lei somos todos iguais. Os casos podem ter suas diferenças, mas a aplicação da pena e a forma como ela tem que se dar tem que ser igualitária. Uma vez que foi decidida esta pena, pronto, não tem que ficar fazendo gestão da prisão de um presidente que foi colocado em prisão domiciliar. Ué, faz a gestão do Collor? Não, não faz. Por que não faz? Porque não faz sentido fazer. Uma vez que está decidido, está decidido. No caso do Bolsonaro, decide, mas fica ali fazendo gestão. Parece síndico de prisão domiciliar. Não existe esse tipo de coisa. Até quando essa perseguição vai continuar? Mas, de novo, né? Eu tenho uma parte do país que não se incomoda com isso. Nós estamos vendo aqui um flagrante abuso do direito que tem o réu, em que pese o fato, e que seria só um agravante, da forma como foi julgado, onde foi julgado e por que foi julgado, sem devido processo legal, sem direito à ampla defesa. Mas uma vez que está decidido, ou seja, nem a normalização, né, que já é um absurdo, da prisão domiciliar, ainda você tem uma parte do mundo jurídico que faz vistas grossas a esse abuso de um ministro ser transformado em carcereiro síndico da prisão domiciliar. E o abuso persiste com o silêncio de um monte de gente. Se essa gente não começar a falar e a reclamar dessa coisa, eles vão continuar tendo esse país arbitrário, abusivo, de uma democracia travestida apenas, né? Porque, na verdade, é uma ditadura travestida de democracia. Isso não é democracia nem aqui, nem na China, como nós sabemos.